Bom, acho que todo mundo foi recepcionado pelas bolachas, né, que estão ali na frente. Então, eu queria continuar pedindo, né, para vocês nos ajudar a vender, levar mais uma, porque a gente precisa acabar com elas, tá? Então, nos ajudem, nos ajuda a vender. Pode congelar, pode levar para pagar depois, tá? A gente abre crediários aqui na casa, então fica tranquilo. Ah, eu já gastei meu dinheiro. Não, as próximas vão demorar, não pensa que semana que vem, lá vem as bolachas. Não, gente, são 3 vezes no ano que a gente faz. E se eu estiver errado, vocês cortam minha língua. É verdade. É verdade tudo isso. Gente, hoje a gente tem um capítulo curto para tratar, só que é um capítulo denso. Então a gente vai falar ele numa tacada só. Isso daí é problemático? Sim, é problemático, porque a gente pode só arranhar. Mas quem fez a divisão dos capítulos? Fui eu mesma. Então, então a minha própria culpa. Então vai ter que dar certo. O capítulo em questão é o capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala do quê? Da insolubilidade do casamento, ou seja, podemos ou não nos separar. Gente, a gente levantar esse tema em 2026 parece uma coisa assim, nossa, meu Deus, que coisa mais batida. É óbvio que a gente pode separar, é óbvio. Mas aí é que tá, gente, nada que vem de Jesus é óbvio, nada. Mesmo uma coisa que para nós assim já está juridicamente já está posta. Então a gente precisa ter assim um olhar, eu acho que investigativo, curioso, quando você pega qualquer passagem de Jesus. Porque se você olha e fala assim, mas isso aí a gente já andou, já bateu, né? Lembra que Jesus ele não fala somente por uma época, ele fala enquanto a gente estiver evoluindo aqui nessa terra e não tivermos chegados ainda numa condição assim próxima do que se espera para um humano, Jesus é modelo e guia para nós. Então quando a gente sair dessa esfera, esse anjo, outras coisas, aí deve começar uma nova etapa evolutiva. Mas por enquanto Jesus é o modelo e guia. Então se ele é modelo e guia para mim hoje, e foi ontem, e foi quando ele disse isso daqui, tem alguma coisa que não é dita somente lá, mas é dita aqui. Então não pode ser uma coisa só jurídica que ele está falando. Não pode ser, porque senão eu de agora estaria fora do que ele está falando. E não faz sentido nenhum. Fala assim, não, isso aqui ficou perdido no tempo, porque a gente já evoluiu tanto, que a gente não precisa discutir sobre isso aqui. Precisa. E hoje eu vou mostrar por que precisa, né? Porque vocês sabem que eu trago os argumentos, né? Pode ter, né? A gente fala assim, nossa, que esse pensamento maluco. Pode ser, mas eu trago argumentos. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que pensar, não a primeira, né? Uma coisa que a gente tem que pensar. Por que Kardec colocou isso aqui no meio do Evangelho segundo o Espiritismo? Quando Kardec escreve esse livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, na França ainda não tinha a legalidade do divórcio. Ela acontece com a Revolução Francesa, porque é destituído aquela união de casamento religioso, né? E aí a gente passa a ter casamentos civis, como a gente tem hoje em dia, né? Você pode fazer o casamento religioso que você quiser, mas tem a parte civil. E se você não casar, fazer essa parte burocrática, dependendo do tempo que você está junto, essa própria estrutura, ela mesma já tem peso de legalidade. Não é? Então, eu acho que todo mundo aqui já viu o caso, né, das uniões estáveis, né, que a pessoa não tem um contrato de casamento, não tem um casamento no civil, mas pela convivência e o tempo, comprova-se que ela tem uma união. E isso garante o quê? Direitos. Isso hoje, né? Isso hoje, porque também não era assim. Então, o Kardec está no momento, sai de Revolução Francesa, separa casamento religioso, agora a gente tem casamento civil. Só que em 1816 isso derruba de novo, isso cai novamente, e aí volta a ideia de que não pode se divorciar. E só vai ter divórcio depois que esse livro é escrito, quase em 1880, lá na França. Então, do ponto de vista do Kardec, a pergunta é uma pergunta o quê? Atualíssima, porque era uma discussão que poderia se ter ali, né? Então é interessante. Se a gente for pegar só esses pontos jurídicos, como a gente está tratando aqui, no Brasil,
No Brasil, a gente foi ter divórcio a partir de 1977. Gente, ontem, se a gente for pôr isso numa linha do tempo, é pouquíssimo tempo. Então, antes disso, a gente tinha o quê? Antes disso, a gente tinha o desquite, mas o vínculo continuava. O que é o desquite? Você tem a separação de corpos, você tem a separação de bens, mas você não pode casar de novo. Ou seja, você está arrastando a pessoa para sempre. Porque se eu não posso ter novos vínculos, então é como, né? Você ficava assim, mal vista. Era o amaziado, o amigado, porque não podia contrair novas núpcias, né? Então isso também é muito recente, muito recente. Mas então vamos tirar agora essa estrutura jurídica, tanto da França quanto do Brasil, e vamos ver o que não mudou. O que não mudou e o que Jesus está querendo lançar no nosso entendimento. Então tem um texto muito interessante que o Kardec coloca aqui como referência, que está em Mateus 19. Eu vou ler na íntegra, tá? Por quê? Porque o Kardec suprimiu uma coisa que é fundamental a gente discutir. Fundamental. Então vamos lá. Mateus 19. Quando Jesus terminou essas palavras, partiu da Galileia e foi para o território da Judéia, passando para além do Jordão. Acompanharam-no grandes multidões e ali as curou. Alguns fariseus se aproximaram dele, querendo pô-lo à prova. E perguntaram: é lícito repudiar a própria mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: Não leste que desde o princípio o Criador fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só pessoa, uma só carne. De modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não deve separar. Eles, porém, objetaram: por que então ordenou Moisés que se desse carta de desquite quando se repudiasse? Ele disse: Moisés, por causa da dureza de vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas no princípio não era assim. E eu vos digo que todo aquele que repudiar a sua mulher, exceto por motivo de prostituição, e desposar outra, comete adultério. Os discípulos disseram: se é assim, a condição do homem em relação à mulher, não vale a pena se casar? Não vale a pena? E ele acrescentou: nem todos são capazes de compreender essa palavra, mas só aqueles a quem é concedido. Com efeito, há eunucos que nascem assim do ventre materno, e há eunucos que foram feitos eunuco pelos homens, e há eunucos que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem tiver capacidade para compreender, que compreenda. Essa passagem é incrivelmente boa. Vamos lá pedacinho por pedacinho, tá, gente? Temos bastante tempo, que vocês combinaram que vão comigo até eu terminar. Não vou passar não, tô brincando. Vamos pedacinho por pedacinho? Vamos. Jesus, antes estava dizendo essas palavras. Antes ele estava falando coisa de perdão, ele estava falando essas coisas do reino que Jesus adora falar, né? Que a gente tem que ser melhor, tem que perdoar, tem que fazer, né? Tem que se transformar, etc. Terminando de falar essas coisas, é dito um negócio imprescindível para a gente entender a tramóia da cena. Porque parece que é uma pergunta, assim, teológica. Posso me separar? O que você acha? Posso ou não? Moisés falou que sim. E aí, o que você acha? Parece uma pergunta até, assim, banal, sem nenhum problema, sem nenhum risco. Só parece. Pelo seguinte, vamos começar pela geografia do lugar. Tá falando que ele sai da Galileia e vai para além do Jordão. Quando ele sai da Galileia e vai para além do Jordão, ele está indo para Pérea. E daí? O que tem a ver? Tem a ver o seguinte, que muda o governante. Muda o governante. Isso é muito importante para a gente entender a armadilha da pergunta. A armadilha que ele foi colocado aqui, mas Jesus é Jesus e sai com facilidade. Quando ele entra na Pérea, quem governa a Pérea é quem? É Herodes. E daí?
E daí, meus caros, eu vou lembrá-los que Herodes tinha feito uma coisa com uma pessoa muito importante para nós, por conta de que ele foi inquirido, ele foi exposto por essa pessoa. A gente sabe que o Herodes era um rei vassalo, né? Ele devia obrigações a Roma, mas ele era um idumeu na sua origem. A Idumeia ela foi tomada pelos Macabeus 125 anos antes de Cristo, ou seja, gerações pós esse evento foram obrigadas a se converterem ao judaísmo e praticar todos os ritos da religião. Então, o Herodes aqui e a sua família toda participavam disso, eram judeus, mesmo tendo nascido na Idumeia por conta dessa aculturação. Ele, então, era obrigado, por ser um representante legal desse povo, com Roma, porque ele era, vocês lembram lá, é falado dele, né? Que ele era um tetrarca, ou seja, ele governava uma quarta parte de um lugar e que devia, né, toda a vassalagem para Roma. Sendo judeu, ele deveria o quê? Cumprir as obrigações da Torá. E tinha um cara muito bocudo, muito legal, que era um profeta nessa época. Estou falando de João Batista. João Batista falava nos quatro ventos para quem quisesse ouvir que Herodes era um vagabundo, que ele tinha casado com a cunhada. Onde já se viu essa baixaria? Porque não podia. Então ele é nesse lugar, tá? Ali no Jordão, perto, né, na Pérea, que acontece o ministério de João Batista. E é por conta dessa denúncia do profeta que Batista é o quê? Morto, ele é degolado. Então não é uma pergunta boba. Então quando ele sai de uma região que não tem a governança de Herodes e vai agora, porque ele sai da Judéia, né? Judéia, quem que governava? Pilatos. Gente, isso é muito importante. Isso é muito importante para a gente ver a guerra geopolítica que está acontecendo aqui. A gente cruzou uma fronteira, literalmente. E fronteira é todo o espaço, todo o território que exerce poder. Então tem poder, tem soberania, tem identidade, tem união desse território. E uma vez adentrando esse território, Jesus, por ser um homem que arrasta a multidão, ele é vigiado. Ele não entra como uma pessoa qualquer. Então, quando ele chega nesse território, chegou na Pérea, vem fala aqui, para testá-lo. Testá-lo não na lei. Fala assim, a gente pode levantar um crime de lesa majestade aqui. Ele pode ser preso. Então, vamos perguntar para ele, aqui ó, nas barbas do Herodes, eu tenho uma pergunta. Pode separar? Entendeu? Pode separar? Só que a resposta de Jesus é melhor que a pergunta, cara. Porque tem toda essa tramóia. Fala, nossa, e agora? E agora guarde, porque vem Jesus dando a resposta. E não era o momento, como ele diz, não é chegado o meu momento. Não vou morrer aqui não, que nem um tonto. Não vou morrer aqui, não é o meu momento. Então eles usam essas fronteiras de poder para tentar colocar Jesus num crime de lesa majestade, ou seja, um crime contra a soberania do local, para que ele pudesse ser denunciado, preso e morto. Qual que é a resposta de Jesus? Então a gente tem aqui, né, os fariseus se aproximaram dele, querendo pô-lo à prova de vida, tá, gente? Não é prova. Você conhece a lei? Você conhece Moisés? Gente, isso daí é pré-primário. Não é essa prova, é prova de vida. E aí, você vai conseguir sair? Ou você vai negar aqui porque você é covarde? Todos esses seus discípulos que estão com você aqui vão ver que você tem medo de Herodes. O problema desses que fazem a pergunta é que não conhecem Jesus, né? Não faz a menor ideia para onde a barca vai navegar. E os fariseus, então, aproximaram dele, querendo pôr a prova, perguntar: é lícito repudiar a mulher por qualquer motivo? Por qualquer motivo? A gente sabe o seguinte:
há aquele debate que existia duas correntes, né, que tratavam a ideia de que você não podia se desquitar por motivos fúteis, e uma outra corrente falava que sim, qualquer coisa você pode desquitar. Mas, gente, de verdade, Jesus nem arranha essa questão. Para ele, ele fala assim, que bobagem falar sobre isso. Vamos falar do que interessa. Vamos falar do que interessa. E aí ele fala, né, ele pergunta, é lícito por qualquer motivo? Ou seja, né, aqui eles já tentam também puxar por uma linha interpretativa, e Jesus nem se abala. Ele respondeu, não leste que desde o princípio o Criador fez homem e mulher e disse, por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois serão uma só carne? Vamos parar aqui. Até fazer marcações para não me perder. Vamos lá. Muita gente usa esse trecho de uma forma muito problemática, falando que o modelo instituído por Deus é homem e mulher somente. Só que o próprio Jesus, ele vai inserir mais elementos nessa narrativa. Então, quando ele cita a criação, o que ele está fazendo? Ele está rompendo as fronteiras. Então, não estou no território da Pérea, não estou na Galileia, eu volto para a unidade, eu volto para Deus. Então ele sai de um ambiente que seria um ambiente comum para um ambiente sagrado. Porque, na verdade, para aquele povo, todo aquele território seria, né, a terra prometida. Então ele faz lembrar nesse povo que quando a gente se afasta da unidade, a gente está se afastando de Deus. Então, quando ele usa essas duas figuras emblemáticas aqui, porque são emblemáticas, quando Deus criou o homem, e aí quando a gente vai, porque ele está citando, né? Ele está citando, você não leu, não leste. Então, se a gente não leu, volta lá e lê, né? Eu não lembro, faz tempo que eu não leio isso, então volta lá e lê. Porque ele não está falando com o fariseu sabe isso aqui na ponta da língua. Agora, às vezes a gente vai ler, como a gente não lê, não tem muito costume. Vou ler o Gênesis hoje, vou tirar a tarde para ler o Gênesis. Não é uma coisa que a gente faz muito, né? Então, por isso que esses momentos aqui é para isso, para relembrar essas coisas que às vezes a gente passou de relance. Então ele tira a fronteira política e geográfica e lança para a fronteira do reino. Fala assim, não, a gente precisa voltar lá. Voltar nesse lugar aonde há essa união. E lá, nessa narrativa, é dito o seguinte, que Deus faz o homem, cria o homem do material terreno. Tanto que Adão, a princípio, não é o nome de uma pessoa, é do terreno, do terráqueo. Tanto que ele é feito de quê? De barro. Ele é feito dessa estrutura, disso aqui, desse chão. Então, tudo que o Adão, essa persona que representa todos nós, tem, são o quê? Questões terrenas que são aprendidas e trabalhadas aqui nessa terra. Aí fala, e a mulher? Aí é que vem o lance divino, porque se o Adão foi criado do material terreno, a Eva, que seria, né, a sua companheira, é dito que é tirado do próprio Adão, mas não no sentido de que o Adão, né, sobrepuja sobre ela, não, no sentido de que eles são o quê? Semelhantes e se reconhecem. E quando você tem essa união, você tem também uma coisa que é difícil, porque você se reconhece no outro, mas o outro é um ser distinto. Então eu preciso acolher o que é fragilidade. Então toda relação ela é frágil por essência, porque cada um é um universo, cada um tem uma experiência de vida. Então você acolhe também a fragilidade das relações e cria alteridade no conjunto. Só que isso, para você construir isso, você tem que estar muito disposto a criar com essa pessoa a unidade, de caminhar para um objetivo comum, a ceder coisas, a ter essa comunhão mesmo, essa comunhão fraterna. E isso não é fácil, porque você também vai ter que reconhecer a diferença, reconhecer os limites
que a gente tem. Então Deus é o que liga isso, né? Ele é o que liga. Então quando a gente sai da unidade, a gente acaba quebrando isso. Por isso que ele fala, quando Deus fez não era assim. Então ele não está falando de macho e fêmea, porque isso foi criado antes, gente, foi falado antes, ele está falando de outra coisa. Tanto está falando de outra coisa, que ele vai continuar falando aqui, ele não parou. E por que a gente vai parar? Não vamos parar também não, vamos com Jesus. Porque ele falou assim, você tem capacidade? Se tiver capacidade, pega isso aí. Se não tiver, chora, rasga no cobertor de raiva. Por quê? Porque a família tradicional brasileira às vezes só reconhece um modelo de família. E Jesus falou assim, pera lá, que a união com Deus você não consegue só pelo casamento, não consegue, você tem outros caminhos. Vamos continuar, mas é para quem consegue a palavra, né? Você aguenta ouvir? Ai, isso é demais para mim. Jesus falou, ele sabia, ele já está avisando, assim, eu sei que é dura. Então ele fala, por isso o homem deixará sua mãe e sua mulher e se unirá, né? E será uma só carne. Eu falei isso, né? Essa coisa de você tem uma base, você tem uma estrutura e vai criar algo novo, né? Você vai formatar. Aí ele fala, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não deve separar. Entendemos isso, né, gente? Do que ele está falando. Aí ele continua. Eles, porém, objetaram. Assim, pera lá. Mas Moisés veio e deu para nós essa possibilidade de desquitar. Você vê que eles não estão entendendo o que ele está falando? Ele está falando de unidade, ele está falando de completude, ele está falando, sabe, de comunhão. Aí ele fala assim, pera lá, Moisés falou que a gente pode separar. Aí ele, oh Deus, oh meu pai, oh meu pai. Aí ele fala assim, mas Moisés falou que a gente podia. E ele fala, Moisés falou isso por conta da dureza dos vossos corações. Para que, né, ele falou assim, dos vossos corações, vos permitiu repudiar a vossa mulher, mas no princípio não era assim. Então toda vez que a gente cria essa possibilidade de ter o outro, sabe, sobre o meu mando, porque nessa época, quem que está fazendo as perguntas? São homens, né, gente? São homens falando assim, eu posso repudiar minha mulher? Em nenhum momento ele fala assim, minha mulher pode me repudiar? Isso não era nem cogitado. Então, às vezes a gente vai falar de coisas e fala assim, isso é meio anacrônico, não tem como a gente falar de coisas que o debate foi nascer só depois, porque a gente ainda não tinha maturidade, mas ele já está apontando. Ele está apontando, então, tanto que os discípulos ficam assim, horrorizados com a resposta que ele dá, porque ele coloca homem e mulher o quê? Iguais. Uma só carne, então um pedaço da carne é maior que a outra metade da carne, não, a cabeça, não sei o quê. Até quando Paulo vai falar disso, gente, a gente tem que ter cuidado também para entender o que Paulo está falando. Sabe? Que o homem é a cabeça, não sei o quê. A gente precisa ter um certo cuidado e precisa contextualizar, porque senão tudo pode virar um discurso assim muito violento. Então ele fala, porque vocês são duros de coração. Vocês sendo duros de coração, Moisés conhecia vocês, né? Fez isso, mas não que era assim do início, porque a ideia não é essa, se não é assim no início, não é assim no final. Por quê? Porque a tendência para a espiritualização nossa é o quê? Nos aproximar da unidade. Toda vez que a gente se afasta da unidade com Deus, essa comunhão, a gente, né, quebra, rompe. Aí ele fala assim, ele disse, né, pela dureza de vossos corações, eu vos digo que todo aquele que repudiar sua mulher, exceto por motivo de prostituição e desposar outra, comete adultério. Então agora, o que ele está falando? Ele não está mais falando do ato em si, ele está falando de uma coisa mais sutil. Ele está falando também do desejo. Então ele está falando assim, os seus pensamentos pesam. Às vezes você está numa vivência que a aparência faz uma força danada para viver aquela estrutura, mas seus pensamentos são podres. Você não consegue se desvincular desse tipo de pensamento. Então toda vez que você está com esses pensamentos, pode ter certeza que você está em erro. Não tem como você ser são com pensamentos desarvorados. Os seus pensamentos têm que estar muito próximo da nossa atitude. Se estiver muito distante, gente,
a gente tem que fazer uma força danada para ele se aproximar. Por isso que é bom que a gente não fique, sabe, colocando capa de santo. Porque senão, o hiato que vai ser para o que eu penso, para o que eu faço, é muito grande. E aí a gente gera a tal da dissonância que a gente estava falando semana passada. E isso é muito ruim. E aí os discípulos ouvindo isso, falando dessa igualdade, falando então que homem e mulher são iguais, que a gente precisa construir uma comunhão, que o negócio é para ter, sabe, um desenrolar, que não acaba ali no sim. Assim, então é melhor não casar. Se for para ser igual, eu prefiro ficar solteira. E olha só, quem começou as perguntas foi os fariseus. Mas quem que começa a debater isso? Então você vê que o pensamento é um pensamento comum. Mesmo que os discípulos não estavam pretendendo que Jesus cometesse um crime de lesa majestade ou coisa parecida, o pensamento é o mesmo. O pensamento é o mesmo. De que o homem tem uma condição, né, superior, se for assim, então é melhor que a gente nem se case, que ele fala aqui, se é assim a condição do homem em relação à mulher, eles entenderam perfeitamente o que Jesus estava falando aqui. Por quê? Porque eles conheciam essa parte da lei, né? Não vale a pena se casar. Então, enquanto os fariseus provocam, fala assim, Moisés deu carta de desquite. E aí, o que você fala em relação a isso na lei? Você vai ser contra Moisés? Porque também isso seria incorrer num crime. Já os discípulos entendem a mensagem e falam assim, opa, ele que parou a gente, então é melhor a gente não casar. Então é melhor que a gente fique sem se casar. Ele acrescentou, nem todos são capazes de compreender essa mensagem, mas só a quem lhe é concedido. E aí que vem a outra mensagem, né? Então a gente tem outra mensagem aqui dentro dessa mensagem. Com efeito, há eunucos que nasceram assim do ventre materno. Aí você fala, gente, ele a gente não está falando de casamento. O que tem a ver os eunucos agora? O que tem a ver os eunucos? Porque a gente não está falando de união. Ele não está falando de como você chega a esse lugar. E aí os discípulos estão questionando também, falam assim, então, se é assim, é melhor que a gente não case, então. E aí ele vem e provoca mais ainda, fala assim, não é só por esse caminho. E aí ele fala dos eunucos. Gente, os eunucos, eles não eram só homens castrados, né? Eles abrangiam todas as pessoas que eram diferentes sexualmente. Então aqui a gente pode pôr no mesmo balaio. A gente pode pôr lésbicas, homossexuais. Só que não tinha essa palavra, gente. Não tinha essa palavra. O termo não existia. Então às vezes a gente escuta assim, mas vocês estão forçando a escritura para caber coisas modernas. Gente, é óbvio que o debate não existia do jeito que a gente conhece hoje. É óbvio que não. Tem como a gente falar de indivíduos binários ou não binários. Aqui, não, mas tem como a gente falar da condição humana que sempre existiu. Sempre existiu. Você acha que gays e lésbicas começaram a nascer agora no século XX, né? Porque eles vieram de um outro planeta e começaram a nascer. Não, é uma coisa absolutamente natural, sempre teve. E aí ele fala assim, então, não é só pelo casamento que você acha essa unidade há outras formas de expressão. Gente, se você quer entender isso de verdade, verdadeira mesmo, o André Luiz, no capítulo 9 da segunda parte do Sexo e Destino, ele fala explicitamente. Fala assim, um dia vocês vão entender. Um dia vocês vão entender. E aí ele rasga, porque tem uma colônia no plano espiritual chamada Almas Irmãs. E lá vai todo mundo assim que precisa de umas instruções assim relacionadas a sexo. Olha o livro, né? Sexo e Destino, o nome do livro. É sexo do início ao fim, né? Coisas pesadas até. Livro pesado, livro pesadão. Instrutivo, mas muito pesado. Então, o que ali no capítulo 9 a gente conhece esse Almas Irmãs, que tipo de atividade tem lá. Aí ele fala, que é um hospital escola. Aí semana passada a gente já conheceu uma parte jurídica do negócio. Ele fala assim, é mais do que isso ainda. E ali ele fala pra gente também sobre essa questão. Fala assim, você chegará um momento que vocês vão entender.
Vocês vão entender que não é fixo do jeito que vocês montam, e a normalidade que vocês ditam que é a regra, isso aí foi uma construção social. Gente, leia André Luiz, por favor, porque vão achar que a gente fica fazendo discurso apelativo. É doutrina, é doutrina. É simplesmente doutrina. Só que às vezes a gente não gosta, né? Fica só no nosso lar, vai lá para os livros do Emmanuel, que não toca muito nessas coisas, assim, no sentido, né, os romances do Emmanuel. Mas se você lê André Luiz, não dá não. Ou se você lê Jesus, né? Não precisa nem ler André Luiz. Lê Jesus aqui, ó. Ah, então ele está incluindo os excluídos. Porque, querendo ou não, até hoje é uma grande luta. É uma grande luta. E que a gente precisa o quê? Tomar partido. Tá? Então a gente não pode deixar violências acontecerem perto da gente e se calar, né? E achar que isso é normal. Falar, não, mas que são tudo doentes e precisam da cura gay. E aí a gente vai fazer cura gay que não se espírita. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, isso é tudo menos cristianismo. E aí ele fala, acrescentou, eunuco, palavras. Casar, com efeito, há eunucos que nasceram assim do ventre materno. É porque foi criado com vó. Entendeu? Se tivesse um homem em casa, lenhador, queria ver se era assim fresco. Criado com vó, é isso que dá, é a criação. No carpete, foi criado no prédio, no playground. É isso que dá, é a criação, é a criação. Eu vou ler de novo aqui. Desde o ventre materno. Não é possível que a gente está catequizando os ventres agora, né? Não é possível. Não é possível, né, gente? Não é possível. Então, é do ventre. Nasceu assim. Nasceu assim. Nasceu assim. Olha só, repita isso. Nasceu assim. Com efeito, aos que nasceram assim desde o ventre. E há outros que foram feitos eunucos pelos homens. Aqui ele coloca duas categorias. Tanto aqueles que eram realmente castrados para trabalhar nas cortes, né? Ajudando ali, aquela questão interna. Como também a questão aí cultural mesmo. O que o meio proporciona. Feitos dessa maneira. Não estou entendendo. Gente, às vezes, para você sobreviver, para você ter um lugar de luz ao sol, você se sujeita a algumas coisas. Entende? Então, pode ser uma construção feita pelos homens. Aqui a gente pode esticar a interpretação. Pode ser os castrados ou aqueles que foram obrigados a viver de uma determinada maneira por conta de também não ser aceito. Forçados a uma construção, forçados a. E há aqueles ainda que se fizeram assim por causa do reino. Então, se a gente está colocando aqui, então vamos colocar todos aqueles, então, pegando no sentido mais estreito, que não tem relações sexuais ativas. Gente, quantos vocês não conheceram, nós não conhecemos, que abdicaram da sua vida romântica para viver uma vida dedicada ao Espírito? E isso não quer dizer que essa pessoa era mais evoluída que outra, mas é uma questão de necessidade. Você imagina Jesus tendo família? Mulher, filhos? Gente, ele sem ter filho, sem ter mulher, já é difícil acompanhar. Imagina ele criando uma criança. Aí não ia dar não, aí eu ia ser outra coisa. Imagina! Ele tratando da mulher, conversando com a mulher, a gente tava perdido. Nossa, filho adolescente, Jesus com filho adolescente. Não, aí eu desisto de ser cristã, porque se ele não dá. Mas brincadeiras à parte, vários que dedicaram a vida mesmo, porque não tem condição, cara, não tem tempo, não tem condição. Então eles se dedicam a esse vínculo espiritual mais assim, único, exclusividade para Deus. Não de um jeito que a gente vê, né? Que como, por exemplo, a gente viu durante muito tempo a igreja, né, força os seus padres, etc., a um celibato que imposto. Muitos fazem isso de coração e muito bem, obrigado. Agora outros, a gente sabe
o que acontece. Não é verdade? Tem necessidade? Não tem necessidade. Qual que é o problema da pessoa que vai ficar só numa paróquia, só num lugar ali? Enfim, mas isso é um debate que a gente não precisa entrar. Então ele fala que há os que fizeram isso pelo reino. Aí ele termina falando o seguinte: quem tem capacidade para compreender, que compreenda. Então você acha que ele está falando, eu posso desquitar? Mas se quiser, você é dura de coração, não entendeu nada, está se estapeando com o marido péssimo, violento. É óbvio que tem que separar, né, gente? Não tem nem conversa. Então, quando a gente debate essas coisas dentro da doutrina, não é de uma maneira assim, não, mas é porque é a minha missão. Gente, pelo amor de Deus, o feminicídio está aí para demonstrar que não é a sua missão ficar num casamento violento, agressivo. Não tem como. A pessoa precisa querer, não é união. Se a união não falou, vamos ser uma só carne, não tem como metade da carne querer. Fala assim, a metade da carne quer, essa outra metade aqui é doida, mas só é doida quando bebe, ele me ama. Não dá. Então, assim, esse discurso, né, de que a gente tem que levar todas as dores pro resto da vida, porque a gente vai ser recompensado, que isso é meu karma. Para com isso. Vai com karma. Vai com karma aí. Porque não é isso, tá? Não é isso mesmo. A gente precisa realmente entender para onde está indo todas essas coisas. Eu acho que as pessoas pulam isso aí. O que, Lulu? Porque... essa parte, vamos nem ler essa parte, deixa isso pra lá. Como essa parte eu dou, por exemplo, Lulu, não acredito, Lulu, você tem que ouvir e proclamar isso aí. o pessoal lê até a parte, não pode separar. Só carne não pode se divorciar. Não pode se divorciar. Nossa, não pode de jeito nenhum. Gente, só para ter uma, assim, lembrando aqui, no Ato dos Apóstolos a gente tem ali pós-morte de Jesus, né? E aí tá todo mundo daquele jeito, né? Ainda se adaptando a essa nova realidade. E tem uma conversão essa é maravilhosa, Lúcia, essa é para você também saber, viu? Atos 8. Chega em casa, lê Atos 8. Porque ali vai estar contando o seguinte: a conversão de um eunuco etíope. Além de gay, ele é preto. É um dos primeiros a ser convertido pelo evangelho, gente. Ou seja, desde sempre, acolha todo mundo, não tem diferença, somos parte de uma coisa só, não tem divisão. Então conta que eles chegam lá e aí está esse etíope. E ele trabalhava, né, na corte, né, e ele está lendo Isaías. E eu entendo ele falar isso. Ele está lá lendo, não sei o quê. Aí pergunto, você está entendendo isso aí? Eu falo assim, não! Não, mas não tem quem me explica isso aqui. Ele falou assim, eu vou te explicar. E aí, né, começa a conversar e ele é o primeiro convertido. Então, leia hoje mesmo, curtinho, capítulo 8, Atos dos Apóstolos. Ele estava conversando com o Paulo? Ele estava conversando com o Felipe, se eu não me engano. Com o Felipe. Se não me engano, é Felipe. Capítulo 8. Capítulo 8. Versículo, ele está querendo demais, né? Atos 8, versículo 13. Sei lá. Atos 8. Pelo menos o 8 você lê, né? O capítulo 8 inteiro. Que nervoso. Gente, então o que a gente tem que guardar mesmo disso aqui é o seguinte: que Jesus, na verdade, está falando da unidade, né? E que ela é representada como a realidade espiritual a ser vivida e alcançada. Então, não vamos nos pegar em sectarismo, porque ele chega perguntando para Jesus, eu posso me separar? Aí vem Jesus e pergunta o seguinte para eles: por que a gente foi criado para estar junto?
E larga assim, quem puder compreenda. Beijo. E vaza. E até hoje ele está se debatendo. Até hoje ele está se debatendo. Alguma pergunta? Sabia, vocês... A dica, eu pensei no seguinte, a dica de leitura hoje a gente vai ficar com o banquete de Platão. Gente, o banquete é pequeno, não façam essas caras, mas ali a gente vai tratar da ideia do amor em si. Então, ali fica muito claro essa construção, que não é só uma coisa assim, entre pessoas que se desejam ou que se repelem de alguma maneira. Ele coloca isso de uma forma mais integradora do ser, sabe? O que a sua alma busca, por que ela ama, e o que ela ama, o que é amar. E aí conversa com essa coisa do casamento, porque se a gente faz do casamento somente uma instituição civil ou religiosa e esquece essa parte divina que ela pode ter, ela fica muito pobre. Então acho que esse livro ajuda a gente construir esse saber em relação ao amor. E toda forma de amar vale a pena. Então vamos orar?